trend, ela é uma onda que você vai surfar, pode dar bom ou não, mas na maior parte das vezes ele acaba aprimorando um pouco que seja, o resultado do seu vídeo, porque já está nessa onda rodando, só que ela acaba. Se você ficar vivendo de trend em trend, você não consegue construir autenticidade pro seu conteúdo. Se você viver de trend em trend, a pessoa vai falar, pô, ela só faz trend. Se você conseguir uma autenticidade ali, geralmente a trend é para você chamar pessoas. Dentro do seu conteúdo corriqueiro, orgânico, você vai fazer o que você sempre fez. Mas tem gente que vive de trend. Olá, está começando mais um Venda Sim, o podcast para você que quer vender mais, quer vender melhor, venda sim! E eu tô aqui novamente com Sandro Filho. Sandro Filho, meu co-host aqui dessa série, que vai ensinar muita coisa boa. Sandro, seja bem-vindo mais uma vez ao Venda Sim! Muito obrigado, é uma honra estar aqui de novo. Vou ficar aqui por mais um tempo, tem bastante conteúdo aí. Tempo aí, porque até a gente ensinar tudo que tem de dicas e ideias para poder vender pela internet... Quando a gente ensinar tudo, vai ter mais coisas para ensinar. Fora os convidados. Fora os convidados. Você vai estar aqui sempre. Essa série é uma série infinita. A gente vai começar outras séries do Venda Sim para falar também de vendas no varejo, vendas no mercado tradicional offline, atendimento, que é um assunto que todo mundo quer ouvir, que é o assunto que faz vender. Sim. Seja no digital ou seja no mundo tradicional, atendimento é algo que todo mundo precisa saber, entender, e se tiver dica, melhor ainda. Antes da gente entrar no assunto, deixa eu dar uma experiência pessoal a respeito do que você acabou de falar. Eu tenho uma amiga que ela é black belt, tudo, ela fatura bem, e aí ela é do mercado de personal trainer. E aí eu tava no evento chamado Front Stage, que é um evento da Eduz para as agências. Aí eu tava lá, tudo, e tinha um cara que era de personal trainer, e o cara era bem grande, era Golden Belt, 10 milhões, tal, tinha uma academia de... não uma academia, né, mas que chama Personal Trainer Academy, acho que esse é o nome. E eu falei, viu, rapidão, dá uma olhada nisso aqui da minha amiga, tal, o que tá faltando? E ela já fatura bem, mas estava estagnada. Aí ele falou, beleza, pegou o celular, tal, mexeu no Instagram, clicou no link da bio e foi direcionado pro WhatsApp. No WhatsApp, ela mandou uma mensagem automática ali, no caso, que já tá pré-feita a mensagem... Chatbot, assim. Não é um chatbot. Foi a mensagem do cliente já tá pré-feita, entendeu? Não é nem mensagem automática dela. E ele colocou ali. Beleza, passou. No final do evento, perguntou, e aí, como é que tá? Sem resposta nenhuma ainda. Falei, então é por isso. Um dos pontos é esse. Atendimento, não adianta nada. Se você não pega o cliente ali, ó, tô querendo comprar, eu olhei, fui pro WhatsApp, não perdeu essa hora? E por isso que a gente vai falar de uma primeira fase do processo de vendas na internet e também fora dela, que é o processo de propaganda, divulgação, exato, mídia, tráfego pago ou campanhas que você pode fazer para acelerar os processos de venda, que é uma coisa que você necessariamente vai ter que fazer. Concorda? Querendo ou não, claro. Então, assim, o que adianta fazer um investimento milionário ou, por menor que seja, um investimento qualquer e depois o atendimento peca? No caso, o exemplo que você citou aí a pessoa recebe lá os leads e depois não tem quem atenda, quem dê retorno, quem esclareça dúvidas. Então, atendimento é uma coisa muito importante. Você vai ver muitas séries aqui falando de atendimento no Venda Sim. Então, fique ligado e sempre aí, ative o sininho para receber as notificações dos episódios novos, de tudo aquilo que a gente estiver publicando de novidade. E hoje, então, o assunto, como eu já adiantei, divulgação, marketing, tudo que você pode fazer para acelerar suas vendas na internet. Um dos 4 P's. Praça. Um dos 4 P's. Praça, propaganda, né? E aí, nesse sentido, eu gosto pra caramba do uso do termo praça para isso, porque me lembra um anúncio que o Pedro Sobral fez. Conhece o Pedro Sobral? Sim, sim. Pedro Sobral, pra você que não conhece, é um dos top caras do digital, mas que fala sobre gestão de tráfego. E aí ele faz um anúncio falando do encontro dele lá do Subido. E aí o anúncio é o seguinte, é um vídeo super legal, onde ele gasta R$750 em panfleto e R$750 em anúncio. Ele falou, qual vai dar mais conversão? E aí ele tá na rua de São Paulo, lá, entregando os panfletos e tal. Ficou 2 dias, acho, entregando panfleto, gravando um monte de coisa. Total, 0 vendas. Ninguém se interessou. Em R$750 de panfleto, ninguém se interessou. No anúncio, ele colocou 750 lá e, se não me engano, deu 11 vendas. Deu 11 vendas, deu lucro, tudo, beleza. Não é tanto, mas, 11 vendas pra zero de panfleto, com 750 aí, com lucro. E ele quis provar um ponto ali, entendeu? Ele fez um comparativo. E quando a gente vai pro digital, não existem só esses 2 tipos, que é anúncio
ou panfletagem. Não é assim que funciona. A panfletagem, eu vejo que ainda existe bastante e acredito que possa funcionar em determinados casos. A gente vai comentar isso, porque a panfletagem também é algo que precisa ser feito com estratégia. Então, se o cara sai distribuindo folheto pela rua sem nenhum tipo de estratégia, ele vai jogar papel no lixo. Porque se ele for distribuir um panfleto, por exemplo, num evento onde você tem o teu público-alvo em potencial, beleza, você vai ter ali uma distribuição mais focada, mais dirigida para quem, de fato, pode comprar o seu produto ou o seu serviço. Agora, se sair distribuindo na rua, também não dá para comparar, né? Mas agora eu vou te fazer uma pergunta. Vou fazer uma pergunta que vai referente a isso. Digamos que eu faça essa panfletagem num evento específico do meu nicho. Vou lá e faço panfletagem. Ou eu faço igual aquele cara que a gente falou, acho que no último episódio, que o cara foi no Seven e colocou o anúncio localização recreativo campestre, ou seja, todo mundo que era do Seven, e fez o anúncio lá e alcançou provavelmente mais pessoa. Você não acha que acaba valendo mais a pena, querendo ou não? Tudo é um pouco relativo. Eu acredito que sim. Hoje os meios digitais eles estão substituindo em larga escala essas estratégias mais tradicionais, como é o caso do folheto, que também, além de você ter o gasto com a gráfica, o gasto com a distribuição, o gasto com a criação do folheto em si. Sim. Né? Você tem uma série de investimentos que eu chamo de gasto até a hora que começa a retornar. Né? Porque se ele não retornar, como foi o exemplo que você deu aí, ele foi um gasto. Né? Agora, se você começa a ter pelo menos um resultado em relação a esse investimento, ele se torna um investimento. Ah, tá. Né? Ele não é um gasto, ele retornou de alguma maneira em vendas. Sim. Porém, assim, a gente tem as estratégias também. Então, você pega aí, você mandou lá num SMS, ou você mandou um torpedo, ou você mandou uma mensagem ali pelo celular, onde todo mundo que está no evento recebeu aquela mensagem. É um pouco diferente também. Se você coloca no folheto uma criação bacana, imagens atrativas, um texto realmente bacana, você vai ter ali um físico, né? Uma coisa que a pessoa pode olhar, ler, já enxergar a foto, resumir, virar o folheto do outro lado, sem precisar clicar em lugar nenhum. Então, é rápido também o processo da comunicação e da mensagem através de um meio tradicional impresso, como é o caso de um folheto. Porém, tudo vai impactar. Você fez um folheto num papelzinho ralé. Você fez um folheto já num papel mais grosso, bonito, mais bem elaborado. Dá dó de jogar fora. Então você, nossa, vou jogar fora isso aqui, né? Ou realmente o público tem que ser certo para que você possa dobrar esse folheto ou guardar no bolso também. Né? Então você tem uma série de coisas. O cara tem uma sacola do evento que ele pode colocar aquele folheto. Tudo você tem que pensar numa estratégia para poder fazer uma ação como essa. Agora, no meio digital, você já não tem essa produção, você não tem a necessidade de desenvolver algo muito elaborado e você já vai atingir um público muito maior. Eu não sei, aí realmente as estatísticas podem me provar, né, ou falar o contrário, mas aí você vai ter uma avaliação e um alcance muito maior do que o próprio folheto, né? Como eu não estava preparado para essa conversa, eu não trouxe dado nenhum de panfletagem, galera. Foi do nada. Sim, folheto aqui eu tô colocando pela experiência prática. Mas eu vou fazer uma ponte bem legal com o que você falou. Se você pensa na produção do folheto, um papel melhor, ou quem sabe já fui em inúmeros eventos, e sempre tem folheto dentro da sacola do evento. Tem uns que vêm com adesivo, etc., e acaba sendo mais utilitário. E eu gosto pra caramba de adesivo, então pra mim funciona bem, sabe? E conforme você vai aprimorando a produção do seu folheto, você tem mais chances de retenção perante o cliente. Sim, tudo vai de inteligência, de criatividade. Você falou o adesivo. O adesivo é quase um brinde, né? Exato. Não é só um folheto, não é só um material gráfico de divulgação. Ele também é um brinde. Então, o material impresso com criatividade, ele vai bem ainda. E agora, a ponte que eu faço se eu faço essa produção melhorar no meu folheto e alcanço, assim, mais pessoas ou tenho uma retenção maior, por que então que eu faria um vídeo sem buscar uma produção melhor também? Tudo, né? Tudo. Você pode botar no folheto, por exemplo, um QR Code levando para o vídeo. Ou para uma página de vendas. Você que gosta de jogo, eu ganhei um jogo agora, Elementar. E no Elementar ele vem uma primeira carta com um QR Code. Nesse QR Code vai para um vídeo explicando o caso, então, etc. Vai muito das estratégias, entendeu? Então não é porque o folheto ficou ultrapassado,
né? Ou o folheto gasta, ou ele é antiecológico, né? Porque você está usando papel ainda. Mas por isso que cada vez mais a gente precisa ter a estratégia certa para usar o veículo, ou o canal, ou o material certo para te dar um resultado melhor. Exato. Como a gente está aqui na série que está falando das estratégias do digital com o Sandro, então a gente vai falar das propagandas que você pode utilizar, que vão com certeza te dar um retorno, um resultado muito melhor do que o folheto nos meios digitais. Mas não que ele também não seja interessante ou complementar a uma estratégia digital, né, Sandro? Eu imagino o pessoal há uns 10 anos conversando assim, pô, mas por que eu vou panfletar se existe mala direta? E hoje ninguém mais usa mala direta no e-mail. Mala direta já é um termo que entrega a idade. Entrega. Eu nunca tive mala direta, nunca fiz isso, mas eu sei que existiu o processo de mala direta, tanto que quando eu trabalhei na ZF, o pessoal falava a respeito de mala direta. Eu falei, o que é isso? Mala direta era uma correspondência que era com um mailing direto. Sim. Então, quem recebia aquele e-mail já tinha um cadastro, ou fornecido o cadastro para alguém, para uma empresa, uma marca, que de alguma forma ela iria enviar aquela correspondência com a propaganda, com texto, com imagens, com fotos, para a casa da pessoa. E a pessoa vai receber aquilo físico, aquele material físico, de uma forma que ele pode se interessar e fazer a ligação, o contato, ou comprar o produto em si. Então, da mesma maneira como houve a panfletagem, depois veio a mala direta, depois veio o e-mail, depois do e-mail veio o SMS direto e depois agora, de fato, que você tem de acesso no seu celular como Instagram, TikTok, os stories, os patrocinados, SEO do Google, tudo. Então, existem vários meios de divulgação, que é o que a gente vai falar sobre. Os meios de divulgação do seu infoproduto, do seu perfil profissional, de você. Então, isso é um ponto muito interessante na infoprodução, é que não é somente o produto que está em evidência, mas é o expert, é a pessoa por trás. Então, que nem eu falei, conhece Pedro Sobral, conhece Érico Rocha, Leandro Ladeira, Eugênio Pachelli, Regis Bertolini, todo esse pessoal tem um nome. Então, não é apenas o produto qual eu estou comprando, mas eu estou comprando a pessoa também. Então, essa divulgação se faz necessária de uma forma bem pessoal e bem interessante. E o que eu quero dizer com interessante? Hoje, passei o dia todo gravando VSL, que é Video Sales Letter, para quem não lembra. São vídeos de venda, de campanha, passei o dia todo gravando. E aí existe uma diferença muito clara do vídeo que vai direto para a campanha e um vídeo que fica no perfil do expert. Porque o vídeo que fica no perfil do expert, ele tem um alcance mais orgânico. E o alcance orgânico, eu preciso entregar um porquê. Então, da mesma maneira como eu pego o folheto e vejo um adesivo, eu falo, putz, eu gosto de adesivo. No vídeo orgânico, no de campanha também, tá? Segue a dica de que no de campanha também. Mas não é extremamente necessário, porque você está pagando para aparecer para a pessoa. Quanto orgânico, as pessoas têm que ficar vendo e o próprio algoritmo entrega. Então, eu entrego o quê? Entrego uma boa informação. Eu entrego, talvez, um e-book. Comente aqui, que é bom para dar engajamento. Comente que você vai receber um e-book meu na DM, etc. Que aí entra o adesivo, né? O vídeo orgânico, teoricamente, teria que ser mais curto, então, do que o VSL? Não necessariamente. No caso, hoje mesmo, eu fiz os VSLs, tinham 30, 40 segundos, e o vídeo orgânico, 1 minuto, 1 minuto e meio. Fez o contrário. Porque no vídeo de campanha, eu falo assim, pô, esse é seu problema. Esse problema tem essa solução. Essa solução eu vou apresentar aqui. Clica agora. Acabou. Mais uma vez, você tem que ter uma estratégia. Sim. Para a produção dos vídeos, exato, onde cada um vai ser publicado e a forma como cada um vai consumir esses conteúdos. Exato. Então, você tem isso. Agora, no orgânico, eu preciso falar, esse é um problema, essa informação sobre o problema, conheça mais sobre isso. Essa é uma solução parcial. Essa solução parcial se torna uma solução completa nesse curso. Clica aqui no CTA, entendeu? É por isso que é maior. Porque você tem que entregar alguma coisa para a pessoa. Você tem que, de fato, olhar toda hora que eu tô vendo Reels. Lembrando que Reels são duas coisas, para dois tipos de gente, que é entretenimento ou realmente aprender. Só que 90% das pessoas no Instagram, no TikTok, etc., estão para entretenimento. Se você quer fazer algo mais informativo, você vai para o YouTube, etc. O que ainda muita gente utiliza só para entretenimento, mas informativo tem mais lá. Ali no miolão, você acaba se interessando por uma ou outra coisa que estão oferecendo. Exato. Ou um serviço, ou um curso, um treinamento, ou produto mesmo. Você acaba, despertando o interesse ali. Eu adoro aqueles carrosséis, por exemplo, de produtos eletrônicos.
né? Sempre quando pinta um, eu não consigo parar, eu vou até o último. Ah, como assim? Sabe aqueles carrosséis que aparecem no meio do vídeo, do Reels, ou no feed mesmo, que aparece lá um produto, um microfone, aí você vai lá passando e vai vendo todos os produtos ali no meio. A Luísa, minha noiva, fica o tempo todo vendo, aparece da Shein, fica um monte de vestido, que ela nunca vai clicar, mas ela fica olhando lá. Eu clico em alguns, vai do AliExpress a qualquer uma dessas grandes redes aí. Essa é um dos meios de divulgação. Como a gente está comentando aqui sobre os meios de divulgação, então os carrosséis com vários produtos ali também funcionam. Se você vende produto físico, é uma ótima estratégia. Mas a pessoa não tá ali para ver carrossel, né? Ela não tá na rede social, no Instagram ou qualquer outra rede, para ver produto anunciado no meio do entretenimento dela. Sim. Acontece, ela sabe que acontece, porque é assim que esses canais, essas redes sobrevivem, né? Com a publicidade, com os ads que estão sendo publicados ali pelos anunciantes, de alguma forma estão botando dinheiro e estão sustentando essas grandes redes, esses grandes canais e plataformas. Eu vou dar um exemplo da informação sendo entregável do vídeo orgânico, mas para vender no final. Eu gosto muito de um pastor, um reverendo chamado Augusto Nicodemos. Não sei se você conhece esse cara. O nome Nicodemos... É, bem famoso, né? Mas Augusto Nicodemos é um reverendo presbiteriano, gosto pra caramba dele. E ele tem um produto, uma comunidade para falar de teologia, etc. E aí você tá lá de boa e aparece ele. E ele já fala sobre alguma situação específica. Vou dar um exemplo que tá em alta agora. Qualquer coisa que chove errado lá em Israel é sinal da profecia do Apocalipse. Então ele vai lá e fala: o acordo de paz de Israel acaba sendo um sinal da profecia de Apocalipse ou não? Aí você fala, pô, beleza, vamos ver o que ele tem a falar. Então você vai lá acompanhando. Aí no final ele fala, para você saber mais sobre assuntos teológicos dessa maneira, etc., com base nas escrituras, tudo, clica no link da bio, lá tem eu esqueci o nome do produto dele, mas você leva o seu cliente a passar por esse trajeto de informação, que é o que me manteve no vídeo, que é o que me prendeu no vídeo, para posteriormente vender o que eu tenho de acesso. Hoje eu gravei algo parecido com o meu cliente. É do nicho financeiro. Então teve um desastre financeiro aí, sobre um COI, COE, não sei nem explicar o COI, porque não sou eu o cara do financeiro, mas um COI é um produto de investimento um pouco arriscado ou não, mas que é usado pelas assessorias, etc., para ganhar dinheiro. A pessoa vai lá e compra o COI. Só que esse COI da XP e da BTG, acho, deu uma super tragédia, caiu 93%. Então todo mundo se ferrou bonito nessa. Tem gente que perdeu mais de 90 mil reais nessa brincadeira. Então a pessoa vai lá e a gente falou, você viu sobre esse COI? Não. Ele explica um pouco sobre o que aconteceu, depois ele fala, e é por isso que você cair na falada do seu assessor pode ser um perigo, etc. Então, no dia tal, nós vamos ter imersão tal. Não vou fazer propaganda do produto. Sim. Mas se você leva para o CTA no final das contas. Então, esse é um dos meios de divulgação que funciona bem nos vídeos, no Reels, no TikTok, etc. Isso funciona muito bem. Ou seja, o roteiro tem uma importância muito grande. Exatamente quais são os primeiros segundos, o que vai ser dito ali para atrair a atenção. Sim. E depois é como se fosse uma isca logo no começo ali para a pessoa realmente ser fisgada e acabar assistindo o conteúdo inteiro dos vídeos. Né? Exato. O roteiro é fundamental, sempre. Roteiro para vídeo. Quando você vai fazer carrossel tem uma retenção muito legal também de forma orgânica. Então, digamos que você tem lá, comecei pequeno, tô com 2.500 seguidores. Beleza. Se você tem 2.500 seguidores e fica postando, você tem, querendo ou não, uma audiência que te acompanha. Carrossel é um dos maiores pontos de retenção de feed para você levar alguma coisa. Então, a pessoa que tá lá, se você for em qualquer outro grande da infoprodução, vocês mulheres, ou na Duda Vieira, a Duda Vieira tem um monte de carrossel. Você vai vendo, porque é interessante. Ela vai dando informação, aí você vai dando a dor, a solução, CTA no último carrossel. Sempre assim. Eu acho que tudo que se torna um pouco mais interativo, mais participativo por quem tá vendo, ele acaba engajando mais. Sim. Então, o vídeo, acho que indiscutivelmente é o formato que tem o maior índice de engajamento para venda. Então, assim, você vai para os meios digitais, produz algo com movimento, né? Então, dos vídeos, você desce ali para também vídeos mais como motions, que são aquelas animações com informações que podem ali também, de forma criativa, chamar a atenção. Os carrosséis,
né? Que é uma forma criativa de você divulgar bastante informações ou produtos ali para a pessoa poder arrastar para o lado e participar interativamente. Você tem enquetes também no Stories, né, que você pode, né, provocar ali de alguma forma uma mini pesquisa e que com alguma estratégia mínima ali você pode também encaminhar para um processo de venda. Sim. Né? Entre outras estratégias aí, só estamos falando de conteúdo, né? Isso tudo são formatos de publicação que podem atrair interessados. Agora um ponto interessante, que a gente sempre fala aqui, não existe uma bala de prata. Muita gente fala, não, para você vender orgânico, você tem que fazer o Reels desse jeito, com esse parâmetro, tal. Isso se aplica a todo mundo? Não. Se aplica à maior parte das pessoas? Sim, mas existem casos específicos. Então, eu tenho um conhecido meu que tem mais de, acho que é 48 mil seguidores, eu tinha visto da última vez, é bastantinho até. E ele contratou editores, caramba, faz um monte de Reels legal, eu já postei vários Reels com ele também. Os Reels batem o quê? 1.000, 1.500, pouco, entendeu? Pouco. Mas os Stories... Você fala esses números de internet, eles são... às vezes parece pequenos, né? Para quem já tem uma audiência muito grande. Sim. Mas a hora que você fala 1.000, imagina você colocar 1.000 pessoas num auditório, por exemplo. Então você falar ali os seus segundinhos de atenção para 1.000 pessoas é bastante, gente. Então, mas posso quebrar uma lógica disso? Se eu pego um Reels e o Reels ele só conta a visualização quando a pessoa assiste e acaba voltando no mesmo segundo. Ou seja, ela terminou de fato. Então você tem ali, beleza. Se eu permaneço 2 vezes, são 2 Reels. E assim vai. Não é por IP. Então, os Reels, quando você vê ali, 1.000, às vezes é 500, às vezes é 600. Depende. Entendeu? Então, por isso, quando você faz conteúdo mais curto, eu postei um agora que foi 16, 17 segundos só. Eu nunca posto só disso, mas é que era uma trend. Funcionou like a charm. Foi lá, um monte de gente acaba voltando sem querer, porque são só 16 segundos, então dá mais visualização. Mas, esse meu amigo, esses Reels dá isso, só que os stories dele dá 6.500. E os stories são pessoas mesmo, são 6.500 pessoas. Você não pode, se eu ir e voltar, o story vai dar mais view. Não vai, são 6.500 pessoas que vêm. Então, de forma lógica, se eu pergunto pra você, se ele for ofertar alguma coisa orgânica, onde que ele tem que fazer principalmente? No Stories. Nos stories. Que é coisa que não é a lógica geral do mercado. Fala, não, você vai postar principalmente no stories. Não. Lembrando que eu sou um fã do Omnichannel. Faz em tudo. Faz no Reels, faz no TikTok, faz no Shorts, faz no Stories, faz no Stories do WhatsApp, tá? Faz tudo que você puder. Facebook, tudo que você puder, faça. Twitter, X agora, né? Então, eu sou fã dessa estratégia, porque querendo ou não, alguém lá vai ver e não vai ver no outro. E você diz os mesmos conteúdos ou adaptar para cada uma das plataformas? Cada Stories tem um produto, cada plataforma tem um jeitinho, né? Mas aí é muito complicado você tem que produzir tanto conteúdo assim, adaptado para cada uma das características das plataformas. Sim, você tem bastante... Você tem que ver ali certinho. Por isso que eu tenho um calendário, que inclusive, clicando nesse link, tô zoando. Eu vou entregar, vou tirar lá os logos e eu vou entregar o calendário para você, de alguma forma, a gente coloca na descrição, tá bom? Beleza? Beleza aí, ó, já começou. Ganhou um presente. Dá presentinhos. Aí você tem um calendário de postagem que vai te lembrar exatamente sobre isso, sobre as plataformas, para acessar mais rápido. Mas, isso é uma forma manual. Existem algumas ferramentas que fazem isso. O próprio Opus Clip, que você faz os cortes, ele já tem integração com plataformas. Ele posta no YouTube, Reels e TikTok. Sim. Já ajudou. Já integra. Agora, o Stories não funciona tão bem assim, dessa maneira. O Stories você tem que fazer, de fato. E os Stories que mais dão certo, é os Stories que você literalmente faz de forma pessoal. Fala, e aí, olha, aconteceu isso. Existem algumas regras de Stories. Eu vejo aí que existem infoprodutores e experts que eles têm características e estratégias específicas para cada plataforma. Sim. Né? Então, ele sabe que ele está gravando e está produzindo porque o foco dele é Stories. Ele sabe que ele está gravando e está produzindo e o foco dele é o feed.
Ele sabe que ele está produzindo é TikTok. Então, ele sabe as características da plataforma e ele tem mais sucesso em uma ou em outra e ele foca naquilo. E aí, os outros são derivados e adaptações daquele formato que ele escolheu como principal canal de comunicação dele. Uhum. É assim que funciona? É assim que funciona também. Digamos que eu tenho pouco braço para fazer isso. E no meu TikTok tá bombando mais os meus conteúdos do que no meu Instagram. Eu vou focar na otimização pro TikTok. O Instagram vai ficar com o meu resto. O que eu quero dizer com o resto? O que eu quero dizer com o resto? Que eu não vou otimizar pro Instagram também, porque eu não tenho tempo para isso. Eu vou usar o que eu postei no TikTok e vou postar no Instagram. Replica no Instagram, pura e simplesmente. Pura e simplesmente. Existem algumas regrinhas de plataforma. Uhum. Aí você otimiza as regrinhas daquela plataforma que você prefere. Se você for otimizar em todas, você toma um tempo. Bastante tempo. Sim. E se você não tiver uma equipe pra isso, tô fazendo tudo Só sozinho. você. Aí é complicado. Eu indico você contratar uma social media, etc. Seja social media, seja uma agência de publicação mesmo, entendeu? Eu indico você contratar se você tiver o budget pra isso, porque... Ficar falando inglês, né? Que feio. Você tem orçamento pra isso, você tem dinheiro pra isso, verba. Acho legal você contratar. Aqui o Venda Assim mesmo tá achando um monte de post. Você acha que é o Ed? Fica lá assim... O que tá acontecendo? Não é o Ed, galera. Não mesmo, é. Por isso tem muito muita coisa pela frente aí. Se você quer fazer realmente um dia a dia, uma rotina de publicações intensa, então nós estamos falando de 30 dias no mês, e você quer publicar 20, já é bastante trabalho. Dependendo das redes sociais que você escolher, e você ter que adaptar para cada um dos formatos, se você vai legendar, se você vai ter um mínimo de edição ou alguma criação ali para poder colocar nessa edição, você não vai dar conta. Não mesmo. Não vai dar conta. Né? Então, a gente não está aqui para desencorajar. A gente está aqui muito pelo contrário para encorajar. E a gente tem outros processos que a gente vai falar que vão otimizar ou até, acelerar esses processos de produção para você poder publicar. Então, a gente vai trazer especialistas em edição, em produção de vídeos e criação de posts, para que você também possa ir otimizando esses processos para ir produzindo em massa e em uma velocidade, mas com um mínimo de qualidade para cada um dos canais. Uhum. Porque é importante que a gente vai pegar firme também, né, nessa dica, né? A qualidade, ela nunca pode ser prejudicada, porque senão você pode comprometer todo o trabalho que você está fazendo publicando conteúdos de baixa qualidade ou mesmo com uma produção medíocre. Exato. Você pode dar tiro no pé, aí você está tendo um puta trabalho e ainda colocando aí tudo a perder porque a qualidade está bem abaixo dos seus concorrentes ou da galera que está procurando o mesmo público que você. Eu fui no encontro fechado faz um mês, acho, que é o Imersão VUMP, que é só para os clientes lá e tal. Fomos lá. Aí tem o Leandro Aguiari. O Aguiari, ele fez uma palestra que eu achei legal, bem interessante, passando alguns pontos de narrativa. E a narrativa é o que vai levar você a fazer o seu cliente permanecer no trajeto de conhecimento que você quer, para posteriormente ele falar, realmente só falta isso para eu comprar. Entendeu? Essa lógica. E ele fala, uma narrativa ruim num lançamento bom... Lançamento bom, ele quer dizer, o conteúdo é de alta qualidade, você está fazendo um negócio bem certinho, o produto é muito bom, o preço é bom, mas a narrativa é ruim. Flopa, ele fala. Não engaja, né? Não engaja. Mas aí ele falou, mas se você tiver uma narrativa boa num lançamento ruim... Ela salva. Ela vende, sabe? A narrativa vende. Agora, o problema é, digamos que você tem a narrativa boa no lançamento ruim. Beleza, você vendeu, depois vai chover reembolso. Ou se você for lançar qualquer outra coisa a mais com esse mesmo pessoal, ninguém vai recomprar. Porque o conteúdo é ruim. Então a qualidade não pode ser prejudicada. Eu sou mais fã do lançamento bom e uma narrativa... Mais ou menos, porque você não teve tempo para construir essa narrativa. Daí, nesse caso, eu sou nem fã do lançamento, né? Sou fã do perpétuo para você fazer isso. Você acaba corrigindo a narrativa. Você acaba corrigindo muito bem. No percurso, né? E lembra até um ponto sobre o Flávio Augusto, falando que... Eu não lembro a quantidade de clientes que ele falou lá, do Geração de Valor, a gente teve tantos clientes. 80% dos meus maiores clientes são por indicação. Então, querendo ou não, se ele tivesse um produto ruim, ele não teria esses 80% de clientes que vieram por indicação. Então, é muito importante. É a qualidade que vai fazer a pessoa indicar o seu conteúdo para outra. É sempre assim. Outro dia me perguntaram, o que faz alguém indicar um produto seu? A satisfação, né? Porque se ele comprou um produto seu
e ele está satisfeito com o que ele recebeu, né? E até o que ele pagou, ele achou que ficou barato perto do benefício que aquilo proporcionou para ele vai indicar. Exato. Ou ele vai comentar com outras pessoas. Às vezes não é nenhuma indicação direta. Ele vai comentar. Olha, comprei um curso de um fulano que nossa, aprendi em um dia, né? O que já conseguiu, já me pagou, né? Com certeza o investimento que eu fiz com o que eu aprendi. Então, assim, a qualidade tem que ser algo que você blinde sempre. E zele por ela, porque é o que vai, talvez não vai vender tão rápido, né? Por uma linha narrativa ou por uma estratégia defeituosa, né, que você pode corrigir ao longo do percurso, porque o seu produto e o seu conteúdo é muito bom. Sim. Então, as pessoas vão descobrir aos poucos e você também vai ter oportunidade de corrigir essas estratégias que a gente comenta aqui para poder acertar o lançamento aí no meio do percurso. Exato. Então, eu acho que isso é muito importante, você ter essa noção de qualidade e a satisfação em si é a respeito do resultado que o cliente tem. Então, quando você olha para o seu produto e fala, tá, qual vai ser o resultado que o meu cliente vai ter no final desse curso, ou no final da mentoria, tanto faz. Ele alcançou? Se ele alcançou, ele se satisfaz. Se ele alcançou e fez mais do que você prometeu, não apenas ele se satisfaz, quanto ele indica. Mais ainda. E um dos pontos de indicação também, você não precisa deixar somente na mão do cliente, você pode dar um empurrão, que entra estratégias de MGM. MGM é Member Get Member. Então, membros pegam membros, membros trazem membros. E aí, a estratégia de MGM, você pode dar um link de indicação, você pode dar comissionamento, você tem várias maneiras de fazer o seu cliente indicar outra pessoa. E aí funciona dessa maneira. A melhor delas é a sua própria qualidade. A melhor dela é isso. É o encantamento com que você entregou para ele. Aí ele trazer outro membro ou outro comprador para o seu produto porque ele adorou o que comprou, isso é o melhor, é o creme de la creme das vendas em qualquer situação, seja ela digital, né, online ou offline. Exato. É a pessoa indicar porque gostou do que comprou. Então a gente tem, isso até uma estratégia de divulgação é essa. Fazer um produto bom faz o seu produto ser divulgado. Fazer estratégias de MGM fazem o seu produto ser divulgado. Fazer vídeos, produções, conteúdo, faz ser indicado também. Aí depende muito do nicho. Tem alguns nichos que funcionam bem ainda blog. Faça um blog, não vejo problema nenhum. Faz o site, faça o blog, usa o ChatGPT ali junto, Gemini, Manus, tanto faz, para te ajudar a fazer mais conteúdo sem gastar tanto tempo. Eu indico até o podcast, porque o podcast, por exemplo, você pode discutir os óbvio, cortes ali já se transformam em vários conteúdos para você publicar e poder, de alguma maneira, divulgar mais o teu assunto, o teu conteúdo de um jeito gostoso, como é um bate-papo que a gente está fazendo aqui. Sim, sim. A gente faz um bate-papo ali de 40 a 1 hora, 40 minutos a 1 hora, e depois fatia em pequenos cortes para poder distribuir esses conteúdos nas redes sociais também. Então, o podcast também é um meio de você extrair conteúdo em grande quantidade. E aí, se você ainda editar esses cortes, colocar ali uma legenda, fazer ali alguns inserts, né, que são aquelas imagens que podem ilustrar o que a gente está falando aqui, sim. Melhor ainda. Ele vai dar mais trabalho, como sempre, tudo que tem mais qualidade e que você tem um carinho ali um pouco mais, né, intenso para poder entregar, vai te dar mais trabalho, vai consumir mais horas, mas também vai engajar melhor e vai trazer mais resultados para a sua estratégia. E, querendo ou não, todos esses conteúdos, todos, podem e acredito que devem ter um CTA para chamar para o seu produto. As pessoas acabam esquecendo disso. Faz um conteúdo legal, a pessoa ela vai ver no Reels, fala, putz, legal, vai curtir e vai embora. 0,8% dessas pessoas vão seguir, de fato, você através do Reel. Se ela seguiu, ela já vai acompanhar outros conteúdos. Mas digamos se a única chance dela ver é esse Reels que ela viu e curtiu e foi embora. Se a única chance dela for essa, por que você não tentou vender naquela hora também? Sabe, um dos pontos de divulgação é esse. Nem que seja, comente e ganhe um presente. Tem muitas automações que fazem isso. ManyChat é uma delas. ManyChat, né? M-A-N-Y, chat. Então, é uma ferramenta que você consegue fazer esse processo de... A pessoa comentou, já manda direto no DM. Se você não tem tanto movimento, dá pra fazer manual, sem problema nenhum. A pessoa comentou, você falou, opa, enviei pra você no seu DM. Vai lá no DM, faz manualmente. Você consegue fazer, você não precisa gastar dinheiro com automação, entendeu? O que você vai ouvir muito falar, principalmente nessa série que a gente está fazendo com o Sandro aqui, é essa palavrinha, né? Esse conjunto de siglas aí, o CTA,
né? Então, o call to action, que é chamar para ação. Então, o call to action e o CTA, você vai ouvir muitas vezes aqui, porque ele é o fechamento, praticamente. Ele é o convite para a pessoa comprar. Então, isso tem que estar contemplado em todos os seus conteúdos, em tudo aquilo que você tem interesse de vender. É óbvio que você não precisa ser tão chato e colocar em tudo, encher, colocar durante todo o período. No finalzinho... em alguns momentos ali você põe um QR Code ou você leva o cara para algum processo se ele tiver interesse. Exato. Você perde mesmo aquele momento que você teve. Porque hoje o que vale é a atenção das pessoas. Hoje é o vale maior muito. capital, é o quanto você consegue ter de atenção, quantos segundos você consegue ter de atenção para as pessoas. Então, você já percebe isso nitidamente no próprio YouTube, né? Aqueles 5 segundos iniciais, 3 segundos iniciais, são fundamentais para você atrair atenção, manter o engajamento e depois fazer o seu discurso e efetivamente o CTA levando ele para algum canal que ele possa comprar e efetivar a compra daquilo que você comentou no teu conteúdo. Leve sempre em consideração o CTA. Um dos pontos muito importantes que você falou agora é a disputa pela atenção e sobre os 3 segundos. Isso é algo que a gente tem que lembrar o pessoal. Os primeiros 3 segundos do seu Reels, do seu post, tanto faz, é muito importante. É muito importante porque é o que vai aumentar a taxa de visualização inicial, que é o que vai fazer o algoritmo mandar para outras pessoas. Então. E não apenas isso, você faz a pessoa quebrar a lógica de ficar fazendo isso. Opa, fiquei 3 segundos. Ficou 3 segundos. Nós estamos falando 3 segundos, ó, para você ver aqui ao vivo. 1, 2, 3. Parece pouco, né? Mas assim, eu que já venho da publicidade antiga, tradicional, né? Tô falando antiga assim, mas até hoje funciona. Quando fazia um comercial para exibir na Globo, ou mesmo um outdoor, então a gente já falava desse tempo curto de atrair a atenção do consumidor. Então você vai pegar, por exemplo, no comercial na Globo, né? Ou mesmo no SBT ou em qualquer rede de televisão aberta, ele começava ali com 15 segundos. Então você tinha comerciais que você teria que passar todo o posicionamento da empresa, ou a estratégia de venda, o planejamento daquele produto em 15 segundos. E agora a gente já está falando em 3 segundos. Então diminuiu. O outdoor nas ruas que você passa, a regrinha básica para você fazer um outdoor bem sucedido é 5 segundos. Né? Então são 5 segundos ali que você tem ali de atenção para poder ler alguma coisa que está ali escrito, que você está no seu carro ou na rua andando. Nossa, mas 5 segundos é muito? 5 segundos. Então, agora, com a internet, isso também deve ter reduzido. Mas não apenas a internet, digo a velocidade também. Se você botar um outdoor e não colocar uma frase, colocar só imagem, você também não... Como é que você vai vender? Qual vai ser o call to action? Né? Então, hoje você tem a possibilidade de colocar, por exemplo, um QR Code também no outdoor, gigante ali, o cara bate o celular e vai para algum lugar. Mas antes, você não tinha QR Code, então você tinha que ter o endereço ou o telefone no outdoor. Num comercial de 15 segundos, você teria que falar o endereço. Ou colocar ali alguma informação para a pessoa chegar, o site, ou alguma coisa. Então, hoje na internet, as pessoas já estão lá. Então, foi reduzindo as necessidades de algumas informações e hoje chegamos aí a 3 segundos. 3 segundos é um tempo que, se você não tiver criatividade e conseguir atrair a atenção da pessoa, já era. Realmente ela passou, já pulou ali e um abraço. Eu vou dar um exemplo infame, mas que é extremamente o exemplo disso. O prefeito TikToker, Rodrigo Manga. O Rodrigo Manga é o exato exemplo desses 3 segundos de prender atenção. O meu sonho é que um dia vai acabar, entendeu? Porque ele chama atenção com qualquer coisa e depois conduz para outro assunto. Exato. Eu acho isso uma picaretagem, uma enganação. No marketing, se você fizer isso, você pode conseguir atenção por um tempo, mas com o tempo você vai acabar, né, parando aí de chamar a atenção, porque são verdadeiras arapucas. São arapucas. Arapucas, né? Você atrai por um assunto e conduz para outro. Exato. Na sequência. Que é aquele lá que ele faz. Ele chega no motoboy e fala, larga a mão disso. Depois ele fala, porque aqui nós temos conforto. E vai indo, porque... Marqueteiro, a moda antiga. Que vai chamar atenção. Pendurar a melancia no pescoço e chamar atenção e se expor ao ridículo. De alguma forma você atrair atenção para depois passar alguma mensagem. Exato. Aí ele pegou essa receitinha, colocou ali, deu certo, conquistou a audiência e tá aí. Tem os seus méritos também, né? Inclusive, se até o Rodrigo Manga é
infoprodutor porque você não é ainda. Você viu, né? Que ele tem produto, Ele tava né? fazendo um curso também. Então, ele tem. As técnicas dele. Que é o Uma boa parte do que PoliTikTok. nós vamos falar aqui, PoliTikTok, por quê? Dá pra chamar ele aqui? Vamos... Esses 3 segundos, eles são fundamentais para você atrair. Sim. Agora, se você não consegue atrair de uma forma inteligente, estratégica, vai precisar fazer igual o Rodrigo Manga e chamar a atenção pulando, se jogando na piscina, tacando lama na cara também. E tal. Faz também, né? Faz também. Se você está disposto a pagar esse mico para chamar a atenção, faz aí, vê o que dá. Existe um exemplo clássico para quando você quer divulgar de forma imediata a venda. A venda ou um processo ali de ir para sua loja, tudo faz. Que está muito famoso, que são os ganchos virais. É isso que o Manga aprendeu, mas o Manga faz por conta própria esses ganchos. Existem os ganchos virais que são aqueles pre-made, que é... Eu vou dar um exemplo clássico. Não sei nem se você conhece. Se você não conhece, vai dar certo. Ed, faz um favor pra mim. Olha pra sua câmera. Olá. E faz assim, ó. Beleza? Tá. Depois, ó, editem pra mim isso que aconteceu. Mas, esse é um exemplo clássico, porque você chega a pessoa lá fazendo assim, e quando ela faz, é uma criancinha fazendo assim, ó. Ela começa e fica... E nesse momento, cada braçada que ela dá é uma informação. Imersão investidor, no dia tal, compareça. Não é desse jeito. Aí é um gancho viral. O segredo tá na criatividade e na edição. Na edição. Na edição, e assim, você acabou de falar também uma palavra que é o viral, né? As trends, tudo aquilo que já faz um sucesso na internet, você pega aquilo e adapta para o seu conteúdo. Ou você começa com aquela trend, com o que tá na moda, vamos chamar assim, e faz pro seu conteúdo ali, que é o que o Manga também faz muito bem, e outros marqueteiros aí colocam as trends sempre. Estão sempre atentos ao que tá na moda na internet para produzir os seus próprios conteúdos. Exato. Com aquela moda ali, que são os virais. E é errado fazer trend? Não, nem um pouco. Não. Nem um pouco. A trend, ela é uma onda que você vai surfar, pode dar bom ou não, mas na maior parte das vezes ele acaba aprimorando um pouco que seja o resultado do seu vídeo, porque já está nessa onda rodando. Só que ela acaba. Se você ficar vivendo de trend em trend, você não consegue construir autenticidade para o seu conteúdo. Se você viver de trend em trend, a pessoa vai falar, pô, mas ela só faz trend. Se você conseguir uma autenticidade ali, geralmente a trend é para você chamar pessoas dentro do seu conteúdo corriqueiro, orgânico, você vai fazer o que você sempre fez. Mas tem gente que vive de trend. Aí não é legal, pô. Aí você também vai qualificar a sua audiência, né? Os seus conteúdos, eles vão qualificar o perfil da sua audiência. Você pode ter uma audiência gigantesca que não compra nada, que tá ali só por causa das suas trends, seus vídeos engraçadinhos, exato. E mais nada. Ele não está disposto a comprar nada seu. Então você pega aí um conteúdo como o próprio, né, o prefeito, alguns youtubers ou influencers, que eles não estão vendendo nada. Eles estão querendo realmente proporcionar um entretenimento para a galera. Então, quando a gente está falando de entretenimento, eu não estou falando de um produto, um serviço, um curso, alguma coisa que eu vou vender no final. O que eu quero é audiência. Então, você tem que saber também diferenciar se o que você quer é audiência ou é comprador, consumidor para o seu produto. Sim. Você pode, através da sua audiência, fazer um funil, filtrar e vender. Mas se você ficar só chamando atenção e só ganhando audiência de quem não compra, o que vai adiantar você ficar pendurando a melancia no pescoço? E aí existem alguns pontos que tem gancho viral, que tem tecnicamente uma trend, mas que demonstram um conteúdo de autoridade seu. Eu vou dar um exemplo. São ganchos virais famosos que as pessoas fazem, mas que levam para um conteúdo seu. Você tem um que acaba sendo famoso, não sei se chegou a ver, que a pessoa tem meio que uma placa ou uma mini lousa com 5 fitas adesivas. Aí ali tá, por exemplo, pior ação para se investir. Tá tudo preto, a pessoa não sabe. Então ela prendeu ela através da curiosidade, é um gancho viral de curiosidade. Tá, pô, pior, dele tira tal, COI. Os COI são ruins por causa disso, exato. Vai discorrendo. Melhor investimento feito em 2024. Tira, vai estar lá. Petrobras, não é, tá? Tô chutando. Enfim, aí você vai fazendo isso no seu conteúdo, você demonstra que você sabe do conteúdo, você já aprendeu a pessoa, e a pessoa que ficou até o final é porque ela se interessa por esse assunto. Sim. Se bem que tem coisa que eu vejo que nem me interessa, mas eu falei, putz, eu tô curioso pra saber. Então, te dá número, te dá conteúdo e te dá autenticidade e autoridade, porque você tá sabendo o que você tá falando. Então,
Ganchos são bons. Sim. Você tem que usar bem. Com inteligência, sempre. Com grande poder, vem? Grandes responsabilidades. É. E você vai ter também, né, nesse assunto de hoje, em relação à propaganda, as campanhas que você pode fazer também com estratégias de divulgação, através do Google, para que as pessoas cheguem mais rápido no seu conteúdo, através de impulsionamentos, tráfego pago, Sim. que vão fazer com que o dinheiro multiplique essa audiência para você de uma forma mais rápida, sem você precisar ficar fazendo tanta coisa para chamar a atenção. Eles mesmos vão se encarregar de apresentar o teu conteúdo para quem te interessa. Você vai segmentar o teu público, vai colocar ali quem você quer atingir e vai botar um dinheiro para aquilo acontecer. Esse é o famoso tráfego pago, as campanhas de ads que você pode fazer com várias estratégias, seja no Google, no próprio Instagram, Facebook, Exato. Meta, entre outras estratégias de divulgação com meios pagos que você pode divulgar, como era a propaganda nos meios tradicionais, como é veicular um outdoor, você tem que pagar. Por quê? Porque mais gente vai ver ali a sua propaganda. Você quer colocar na Globo no horário nobre, é um valor. Você quer colocar na Globo no horário ali da manhã, é outro valor. Por quê? Porque tem mais gente assistindo. E a estratégia é muito parecida nos meios digitais. Você quer atingir mais gente, mais qualificada, menos qualificada, mais abrangente, menos abrangente. Tudo isso vai ter um custo também, que você pode acelerar os seus processos de propaganda e de crescimento aí de audiência na internet. Uma coisa que as pessoas esquecem dentro do tráfego pago é que existem custos variáveis também, assim como mandar propaganda na TV, na Globo, no horário nobre, tanto faz. Por quê? Existem duas siglas que eu quero que você lembre, que é CPL e CAC. CPL é custo por lead e CAC é custo de aquisição de clientes. Esses dois são altamente, mas altamente modificados através do processo errôneo no tráfego ou por conta de muito tráfego na gestão de tráfego pago. Eu vou dar um exemplo. Se eu fizer uma campanha, em dezembro ou fevereiro, são pontos mais baixos, eu vou pagar X no meu CPL. Meu lead vai estar mais barato. Eles estão ali de boa na rede social, como sempre estão, só que tem menos anunciantes. Se eu faço na Black Friday, isso pode aumentar em até 70%. Então fica quase o dobro o custo do meu CPL. Tem gente que triplica o custo do CPL, mas esses são casos específicos. Na Black Friday, por quê? Porque tem muita gente anunciando, então você está competindo, funciona no estilo de leilão, igual o Google Ads. É por leilão, a atenção ali é por leilão. Então funciona dessa maneira, então você tem que ficar bem ligado nisso. Não é só fazer tráfego pago. Tem gente que começa a vender no infoprodução na Black Friday, o que é um ótimo momento, maravilhoso. Tá todo mundo, nesse momento do ano da Black Friday, tá todo mundo preparado para comprar, mas tá todo mundo preparado para vender. Então você tem que ter uma noção muito boa de tráfego, de otimização de campanha e de verba. Se eu botar pouco dinheiro, eu vou ficar para trás. Você tem que trabalhar um pouco melhor. E pensar também na sua oferta, porque Black Friday tá todo mundo disposto a comprar porque tem condições diferentes. Sim. Tem promoções diferenciadas e que podem atrair a atenção das pessoas que estão nesse momento recebendo ali a primeira parcela do 13º. Exato. É o final de ano que está chegando, muitos presentes, amigo secreto, entre outras coisas que a internet bomba nesses momentos de Black Friday. Tem gente que faz o mês inteiro é o mês de Black Friday. Não Black só o November, dia. tudo, Black November. Tem gente que começa Black Friday antecipada em julho, agosto. Então, assim, por isso o que eu próprio falo, Pinasa, que estava aí agora, falou que fez em setembro. Você tem a sua criatividade para montar a sua promoção e colocar ali um investimento para ela chegar mais rápido. Se você acredita que a sua promoção ela é competitiva, ela tem diferenciais em relação ao que oferece no mercado, o seu produto tem uma qualidade boa, vale a pena você investir e criar uma promoção e fazer isso chegar mais rápido através desses meios que o Sandro comentou? Faz, cara, porque começa a confiança em você. Né? Se você tem a fé ali de que o seu produto tá legal, tá bacana, vai colocando. A grande diferença que eu falo que o meio digital em relação aos meios tradicionais é essa segmentação de público. Sabe, você pode fazer testes, você pode ir testando,
Você faz um investimento pequeno, vê se ele dá um resultado que você espera, e aí você vai escalando, vai colocando mais dinheiro e vai fazendo aquilo como teste AB para ver o que dá certo. Você põe mais, o que dá errado você põe menos, ou corrige a estratégia e vai crescendo. E é assim que funciona a propaganda na internet. Exato. Propaganda paga, porque a propaganda boca a boca, né, como a gente sempre falou nos meios tradicionais, também acontece nos meios digitais, que é o que a gente já comentou aqui, o Member Get Member, as Sim. indicações, as pessoas que compram, o seu conteúdo, a sua criatividade, os seus memes, tudo isso vai fazer você vender mais na internet ou em qualquer lugar. E você deu um ponto muito interessante a respeito, já que estamos falando da divulgação, e agora fomos para tráfego pago, na divulgação de tráfego. O Pablo Marçal, outro exemplo ínfame, mas que é muito bom nesse aspecto, porque foi ele que trouxe a necessidade, ou na realidade, a necessidade não, mas o quão bom é você otimizar diferenças de criativo. Como, por exemplo, toda vez que eu falo como, por exemplo, eu lembro de Phineas e Ferb. Como, por exemplo, virar o espaço, lutar com uma múmia. Mas pra você ver como eu sou novo, galera. A diferença aqui, ó, é que a barba engana, né? A Barba... A barba sua não tem esses fios brancos. Vai estar daqui a pouco, meu Deus do céu. Bom, ele faz um criativo e ele faz o teste AB. Para quem não conhece o teste AB, é você rodar uma... Na campanha você tem ali um vídeo, uma campanha, um criativo e um copy falando, utilizando determinado gancho. Nesse mês eu vou testar um outro gancho ou uma outra descrição na mesma campanha. Então é um teste AB, são duas versões do mesmo vídeo e ele vai mostrando para pessoas aleatórias. Em paralelo, ao mesmo tempo ou não, mas... Para você identificar qual ali converte mais, entendeu? Então você está fazendo testes. E o Pablo Marçal, ele já veio com essa ideia de teste que ele fazia cerca de 100 vídeos diferentes do mesmo assunto. E ele fazia com todo tipo de diferenciação possível. Ele falou que ele estava fazendo um lago, que era uma cadeira e tal. E ele fazia sentado na cadeira, em pé na cadeira, de blazer, sem blazer, outra camisa, outra cor, com vento, sem vento, a luz na frente, a luz atrás, etc, etc. Coisas assim que parecem ridículas. Parecem ridículas, mas ele tem como retirar dados testes. a partir dali, são testes. A coisa mais maravilhosa do digital pra mim, um negócio que eu sempre falo na minha palestra, vai ter uma daqui a pouco, dia 21, viu? Vou te convidar. E que é a respeito de quão fácil é fazer testes no digital. Se você vai pro físico, cada teste tem um custo de produção que pode ser penoso. Imagina você com uma loja, por exemplo, no shopping, e aí você faz uma vitrine por dia. Pra testar qual vende mais ou qual chama mais atenção. É muito penoso. Muito difícil, quase impossível. Agora aqui, o que eu preciso? Tudo digital. Fazer um vídeo diferente de 1 minuto? Beleza. Vamos fazer 30. Exato. Né? Faz azul, faz vermelho, faz verde, faz várias cores. Coloca o texto em cima, o texto embaixo, né? E vai testando. Aí o que performar mais, o que você faz? Bota tração ali. Eu não sei se você lembra, quando tava eu e o Vitor aqui, e a gente tava gravando os vídeos criativos do nosso curso de podcast. Aí a gente tava bem aí. E aí a gente fez uma, eu tava com blusa, fiz uma sem blusa, fiz com blusa, trocamos blusas. A gente fez isso porque eu tinha acabado de ler esse negócio do Paulo, falei, vamos ver. E é muito legal, porque a gente rodou vários vídeos iguais, só que com esses testes pra ver o que melhora, entendeu? No fim, o que melhorou foi o que a gente já ia fazer, que era minha blusa azul normal e a blusa dele normal. Mas tudo bem. Mas são testes, é. Isso, assim, pode parecer coisas ridículas, mas interfere bastante. Você tem campanhas aí que são decididas em detalhes. E é como você está falando, é uma mudança de cor, né? De repente atrai pessoas, né, com mais facilidade do que a cor anterior. Uhum. Então, assim, o teste AB na internet é algo que muita gente faz e faz realmente com essa intenção de ver o que dá certo, põe ali um valor pequeno e faz esses testes. Deu certo no valor pequeno, qual a probabilidade disso ser ampliado num valor maior? Sim. Muito grande. Então, você vai com mais segurança. E isso é muito legal na internet, isso eu gosto muito. Então é quase como um investimento mesmo na bolsa, que você vê ali o que está indo com mais probabilidade de crescimento ou de queda. Então você tem que acompanhar e ter dados suficientemente atraentes para você colocar mais ou menos. E é fazendo o teste que você consegue fazer isso acontecer. Exato. De uma forma muito segura. E você vai fazer o seu investimento com muita segurança e não assim, putz, será que vai dar resultado? Será que não? Você já testou? Então, assim, a probabilidade de você acertar é muito grande. Sim, sim.
né? A gente tá falando tanto de tráfego que eu até vou falar. Acho que no próximo episódio a gente podia chamar um gestor para falar sobre otimização. Porque esses testes, etc., tudo que é otimização de campanha, e tem bastante coisa, velho. Tem bastante Nossa, coisa. aí nós estamos falando de uma série só para tráfego. Que pelo menos ele vir aqui explicar algumas coisas já ajuda, sabe? Vamos convidar Então, sim, a gente vamos vai convidar. ter aqui. Então, é por isso que eu falo, né? Você tem que ficar muito esperto aqui, tem que assinar o canal, tem que ativar o sininho, tem que dar um like aí, tem que curtir. Por quê? Porque você vai receber, inclusive, notificações se você curtir, se você engajar com a gente. A própria plataforma vai te sugerir o algoritmo dela, que também é uma outra forma que vê que você tem interesse e é relevante para você esse conteúdo que a gente produz. A plataforma vai te mostrar com mais frequência. Tanto nosso Né? quanto de outros até. Qualquer outro. Do mesmo então, assim, tem interesse sentido. no assunto? Segue aqui o Venda Sim, fica ligado, porque vão vir muitos profissionais falar para você, te alertar, clarear, vai colocar o óculos na sua miopia. Né? Aquilo que você está enxergando meio nublado, meio embaçado, o Venda Sim vai botar um óculos na sua miopia, vai fazer você enxergar de forma mais clara e vai fazer você vender mais com pequenas dicas que a gente falou aqui, em quase 1 hora de programa. Exato. Aí, digamos que você recebeu outro conteúdo e falou, putz, eles falaram diferente. Vem no comentário, fala, o Caio Carneiro falou que não é assim, não. Beleza, vamos responder. Tudo é válido. Pelo menos a gente vai responder. Isso, vai responder. E aí você quer ganhar o cronograma. Ó, vou falar agora, fazer a técnica que a gente mesmo falou aqui. Você falou que ia dar um cronograma, né, de publicações para quem, né, curtisse o canal aí e olhasse ali nas postagens ali, colocasse. Podia chegar lá e interagir, falar assim, eu quero, comenta aí, eu quero, e coloca, seja onde você está vendo esse conteúdo, e aí a gente envia para você essa planilha, não sei o que é esse arquivo aí. É uma planilha. E a gente vai começar. Mas vai ser um link do Drive. Vamos começar a fazer essas estratégias funcionarem aqui. Bom, no então, canal para você ganhar o calendário, você vai precisar se inscrever, curtir o vídeo e comentar eu quero e o seu @, que a gente vai enviar para você no Instagram. Já colocamos um preço para você. E você vai ter que seguir no Instagram também. Aí, ó. Não custa nada, é só o seu dedinho. Exato, exato. Tá bom? Então a gente vai encerrando aqui o nosso Venda Sim de hoje. Falamos bastante aí sobre os meios de divulgação, de propaganda, para você poder acelerar suas vendas na internet. Sandro, obrigado mais uma vez. Mais um episódio sensacional para a gente poder aprender aqui. Eu aprendo contigo, né? E eu contigo. A gente vai trocando ideias e você que está aí, que não está aqui trocando ideia com a gente, troca no chat. Vai colocando aí o que você pensa, o que você acha e a gente vai crescendo com o canal aqui também. Valeu? Então, se você quer vender bem, quer vender mais, quer vender melhor, quer vender mais rápido, Venda Sim. Venda Sim? É isso aí. Eu tenho que pegar o timing que você... Até o próximo episódio, galera.